Oi, gente. Então, eu resolvi hoje gravar um vídeo sobre os 25 livros que marcaram meus 25 anos. Eu tô chegando próxima da data do meu aniversário e eu tava pensando sobre esses livros que ajudaram esses anos de formação do meu cortex. Então, eu selecionei 25 livros que foram, assim, que marcaram realmente esse desenvolvimento e que me ajudaram a passar por alguns momentos ou lidar com sentimentos ou entender novas possibilidades de mundo, entender outros lugares que as pessoas acessam também, outras vivências. Então eu acho que eu escolhi 25 livros, são aqui eles, que relatam um pouco disso e que me ajudaram a passar por esses momentos e que acho que tiveram muito presentes, assim, tem muitos que são assim, quando perguntam, esses são os meus preferidos, e vocês vão ver que tem alguns que não são os meus preferidos, eles estão aqui porque eles me marcaram. Não porque não foram favoritos, mas porque me marcaram, assim, eu ainda continuo falando deles seguidamente, assim, continuo indicando eles para as pessoas, então é uma seleção bem, assim, recheada de coisas. Tá sendo esses 25 anos, eles vão ser marcados por um novo ciclo pra mim, assim, então eu acho que eu tô bem saudosa quanto esse aniversário que eu tô fazendo, que eu tô completando, que vai ser o encerramento de um ciclo novo que vai começar. Então eu tô bem animada pro que vem pela frente. Eu acho que eu entro nesses 25 anos tentando, não sei, descobrir coisas e descobrir novas facetas de mim. Não sei explicar, mas assim, me experimentar em coisas que eu ainda não tentei. Enfim, é isso. Vamos aos livros e vou tentar falar rapidinho deles, de cada um. Por que que eles estão nessa lista, né? E por que que eles me marcaram tanto. Mas espero conseguir embarcar todos. Vamos lá, então. O primeiro é. Eu não podia escolher um outro livro pra começar essa lista. Eu tinha pensado assim, eu vou começar pelas HQs da Turma da Mônica, que foram coisas muito essenciais, assim, pra minha formação, principalmente leitora, assim, né? Então acho que as HQs da Turma da Mônica foram um pontapé inicial. E aí eu pensei também em outras séries de livros, mas eu acho que a que mais me marcou e a que mais esteve comigo durante um bom tempo foi Percy Jackson, que eu só escolhi Ladrão de Raios porque eu lembro de ler este livro. Foi o primeiro livro que eu li e eu devorei ele. E eu fiquei completamente extasiada, assim, pensando, nossa, que legal. Eu acho que foi meu primeiro contato, assim, com esse poder da leitura, com esse poder de ficar, tipo, imersa em uma coisa e querer terminar ela e querer descobrir novos mundos. Então, eu continuo gostando muito dele. Eu reli ele recentemente pra ver a primeira temporada da série. Eu ainda tenho os outros também, que eu ainda não reli, eu quero reler pra ver a segunda temporada. E ele continua tendo essa mesma magia, é impressionante, assim, acho que ele tem um poder de te levar pra esse outro mundo dele, então é o primeiro e eu acho que ele tá num lugar super merecido. O segundo, ele vem já em um outro momento da minha vida, que é assim, eu passei muitos anos sem ler, por conta de, tipo, ensino médio, essas coisas que a gente tá passando. E aí, no final, eu voltei a ler, e esse foi um dos primeiros livros quando eu voltei a ler, e eu acho que ele me impactou profundamente. Hoje eu tenho algumas críticas, assim, ele ainda tá nos meus preferidos, porque eu não quero não ser fiel à Júlia, que botou ele nos favoritos, mas eu acho que mudou um pouquinho a minha percepção sobre ele, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro foi o segundo que, assim, nossa, me marcou. Eu acho que ele tem uma história muito boa. Tô muito ansiosa pra ver essa adaptação. Eu acho que é uma das poucas adaptações que eu acho que vai funcionar. E, assim, é um livro fenomenal. Foi um dos primeiros livros sáficos que eu li. Então, eu acho que ajudou também nesse processo de descoberta, de aceitação. Então, foi muito legal, assim. Eu queria muito reler ele pra ver se eu sinto as mesmas coisas, mas ao mesmo tempo eu fico, será que eu releio ele e eu não fico com essa mesma sensação e eu passo a não gostar? Mas enfim, fica aí, né? Eu gosto muito dos livros da Taylor Jenkins, eu acho que eles têm um poder de prender, assim, sensacional. Eu escolhi Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas eu acho que ainda me marcou mais Daisy Jones, porque Daisy Jones, eu realmente, assim, entrei no mundo da banda, entrei no mundo, e ela tem esse poder com principalmente com esses livros aqui que são de uma coisa mais cultura pop, que tu imagina essas pessoas existindo. Então, realmente, assim, é sensacional pra mim esse aqui. Acho que
me ajudou em vários aspectos. E aí, vocês vão ver que tem muitos livros sáficos aqui, porque foi um período que eu tava muito assim, me descobrindo novas coisas, descobrindo a minha sexualidade. E aí, o segundo é A Última Parada. Eu amo esse livro, continuo lembrando dele regularmente, assim, porque ele é um livro que me pegou muito justamente por ter essa coisa da história LGBT, essa coisa de, tipo, a gente olhar para o passado e ver que tiveram pessoas que não estão tendo ou lutaram pelo que a gente está tendo agora, que é essa situação. Por exemplo, tem um casal lésbico hoje na novela das 9, então eu gosto muito dele e eu acho que ele também foi um pontapé inicial para minha pesquisa hoje, que é em jornais lésbicos. Então, ele tem um lugarzinho super especial no meu coração. Aí a gente vai pra Sally Rooney. Esta, eu acho que é uma das únicas autoras que tem dois livros. Eu acho que ela é a única autora que tem. Não, tem dois autores que têm dois livros. Ela é uma que eu acho que pessoas normais, assim. Ele é o reflexo das pessoas que não seriam protagonistas, gente. Vou falar a verdade. Eu não seria uma protagonista, por isso que eu me vejo muito nesse livro. São pessoas comuns, e é isso. A maioria de nós somos pessoas comuns, então eu acho que por isso que Pessoas Normais tá aqui. Eu amo muito ele, acho ele um livro muito bem escrito, que a gente consegue sentir as emoções deles, a gente consegue entender as coisas. E eu me vi muito no Connell quando ele vai pra faculdade, assim. Eu me sentia muito ele na faculdade, então, grande livro. Aí veio o meu preferido de todos. Eu acho que quem me acompanha há muito mais tempo sabe que eu já saturei ele, assim, de tanto que eu indiquei, de tanto que eu falei dele, que é Last Night at the Telegraph Club. Eu amo muito ele. É um dos meus livros preferidos da vida, assim. Eu tô sempre falando dele quando eu posso. Ele me marcou justamente por ser essa questão da história LGBT. E ele tem uma representatividade muito linda, né? Que é uma menina asiática, descobrindo a sexualidade dela nos anos 50 nos Estados Unidos. Em meio a, tipo assim, bares gays sendo raided, mas eu não lembro a palavra, tipo, meio que entrando neles e prendendo as pessoas que estavam dentro. Então a gente tem, eu acho que essa visão aqui, esse foi um dos primeiros livros que eu fiquei assim, nossa, é isso que eu quero estudar. Esse, junto com a Última Parada, eu li todos, assim, foi numa sequência daquele mesmo ano, eu acho. Quando eu era loira ainda, inclusive. E aí, eu acho que esse aqui, pra mim, não tem como dissociar a Júlia de Last Night at the Telegraph Club. Porque, enfim, só recomendo esse livro muito. Vocês podem ver, eu já falei dele na resenha, eu já falei muito bem dele. Eu já falei dele, por que que meus favoritos são meus favoritos, porque, assim, é um livro que eu não canso de falar, de recomendar. Eu tô tentando ser breve, mas eu não consigo. Amora, gosto muito porque tem muita história diferente, assim, de mulheres sáficas. Então a gente acompanha, sei lá, mulheres mais velhas, mulheres, sei lá, malucas, todas essas coisas. Em um livro curtinho, ele é de contos, né? Então, em um livro curtinho em que a gente consegue acompanhar várias histórias. E se vê em várias histórias também, porque a gente acaba que a gente não tem muitas histórias LGBTs de pessoas mais velhas ou de pessoas, sei lá, infinitas coisas. E eu acho que aqui ele consegue dar esse pontapé inicial pra a gente ler um pouco dessas histórias. Vem um que eu também, assim, nossa, eu devo ter saturado ele, assim, uma época de tanto que eu falei dele. Mas. E eu queria muito que as pessoas leiam ele, porque Garota Mulher Outras é. Eu não sei nem explicar, gente. Vocês estão vendo que esses daqui são os mais marcados. Porque justamente são os livros que eu mais, assim, fui me identificando e fui lendo. Eu acho que esse foi o primeiro livro que eu li com uma história de uma mulher lésbica, passando por um relacionamento abusivo. E esse livro em especial, ele se conecta no final. Então a gente acompanha em cada capítulo várias histórias acontecendo. E aí essas histórias se conectam depois. E a gente fica gag, porque é lindo, é um ótimo livro. Eu cansei de indicar ele, acho que eu li em 2022. Em 2022 eu passei indicando as mesmas coisas, porque eu queria muito que as pessoas lessem. Então, esse aqui é um deles. Aí vem um que, assim, eu queria ter uma edição dele mais bonita, porque eu acho essa edição horrorosa, que é Só Garotos, da Pat Smith.
Esse livro eu acho ele lindo num sentido humano, no sentido de que a gente vê a Patty contando todas as coisas que ela passou. Ela conta mais ou menos a história dela com o Robert, que era um ex-namorado, que eles meio que cresceram de adolescentes, assim, em Nova York, passando por muitos problemas juntos. E é ele que pediu pra ela escrever esse livro antes dele morrer. Ele morreu de AIDS, né? Então, ele é um livro, assim, muito lindo, muito humano. A gente se sente conectada com a Patty. A gente vê a poesia dela escrevendo tanto sobre o Robert, quanto sobre ela, né? Ela conta sobre a vida dela também. Então, assim, Chef's Kiss, assim, pra mim é um dos livros também que eu vivi indicando e queria muito que todo mundo lesse. E agora eu vejo que as pessoas estão voltando a ler, então eu tô muito feliz com isso. Eu já não sei nem qual que eu tô. Olha, já tô no 9, tá ok. É. Audre Lorde. Quem me conhece sabe que eu tô sempre falando da Audre Lorde. Ela é uma referência teórica pra mim, pro meu TCC. Foi pro meu TCC e agora tá sendo pro meu mestrado também. É, ela foi uma das primeiras pessoas a falar sobre ser lésbica e ser negra. E ela tem uma coletânea. Ela é uma pessoa muito, tipo assim, ela era uma pessoa teórica, ela dava aulas de fato, né? Mas ela já foi operária. Ela já foi. Ela era muito poeta. Ela escreveu o Diário de Câncer, onde ela conta, tipo assim, como ela descobriu que ela tava com câncer, como ela lidou com isso, como os amigos dela lidaram com isso. Era um diário, assim, que ela ia contando da vida dela. E aqui tá selecionado um pouco desses trabalhos dela, conferências que ela dava sobre racismo, sobre lesbiandade. Ela apontava, por exemplo, dentro do movimento negro, que ela não podia ser lésbica porque ela não era recebida dentro do movimento negro, ou ela apontava dentro do movimento lésbico que ela não podia ser negra porque só existiam pessoas brancas lá. Então eu acho que ela foi, assim, muito certeira, assim, em todas as críticas que ela fez, e eu amo essa mulher. Eu acho que todo mundo devia ler um pouco mais, conhecer um pouco mais da Audre Lorde, porque ela tem um pensamento muito além, assim. É uma grande referência pra mim. Aí a gente vai pra um romance bem fofinho, que ele me acompanhou, tipo assim, 2 vezes. Eu já reli ele, né? Um dos poucos livros que eu já reli. É Uma Pitada de Sorte. Eu amo ele, gente, porque ele é muito fofinho, ele é muito querido, ele é muito, tipo assim. É um romance mais adulto, e eu tenho uma cópia autografada, tá? Uma cópia autografada com coisas. E eu já reli, né? Então, tipo, os primeiros marcadores são esses azuis. E depois eu reli ele marcando ele de novo. E quando eu reli em Buenos Aires, quando eu fui visitar minha melhor amiga, porque ela mora lá. E então ele tem esse quê muito especial, olha, ele tá todo erradinho, eu não vou falar palavrão, mas é um livro fofinho, é um livro que tu pensa assim, nossa, que sessão de tarde, assim, sentar e ver. Ele me passa a vibe de Mad Men You, que é aquele filme sáfico, então pra mim é sensacional esse aqui. E aí a gente vai pra um que, assim, ele mudou meu jeito de ver muitas coisas. Eu tenho críticas a ele hoje, né? Mas eu também passei muito tempo recomendando, dizendo que ele era meu preferido. Hoje eu tenho um pouco de críticas, assim, porque eu acho que a gente vai amadurecendo, a gente vai criando uma certa crítica a algumas coisas. Mas eu acho que Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, é um livro que todo mundo deveria ler. Eu realmente continuo batendo nessa tecla que todo mundo deveria ler, porque ela toca em vários assuntos sobre o que que é o amor, da onde vem esse amor, quais são as facetas do amor, o amor e o luto, amor e amizade, amor e amor mesmo. Então eu acho que ela consegue entrar assim num mar de coisas e entrar num mar de perspectivas que a gente, às vezes, sei lá, afundados a gente não consegue pensar. Afundados eu digo no dia a dia, né? E ela entra nisso muito bem, assim, ela consegue falar muito bem dessas coisas. Esse é um dos meus livros preferidos. Eu tô sempre indicando ele pra todo mundo. Eu dei ele pra minha melhor amiga, inclusive, porque eu acho que a gente sempre tá repleto de amor pra dar pras pessoas e às vezes a gente tem que pensar o que que é esse amor, o que que são essas coisas. Então, gente, esse aqui realmente, se eu tivesse um livro pra dizer tipo assim, leiam, gente. Eu diria todos, mas eu acho que esse aqui é meio que essencial pra todo mundo, pra gente chegar num ponto de ver as outras pessoas, enxergar, sei lá, crianças como humanos, pessoas como pessoas. Então, assim,
Esse aqui acho meio chef's kiss dela. Eu queria ler mais coisas da Bell Hooks, eu tô com mais coisas delas aqui pra ler. Eu já li O Feminismo pra Todo Mundo, inclusive ele foi um pouco do meu TCC. E eu acho que a Bell, ela tem esse poder de chegar assim e falar as coisas muito bem. Tá, vamos lá. Eu tô no 12 já, então creio que vai dar tudo certo. Eu tô tentando fazer rápido pra não ficar me demorando, porque senão eu fico horas falando, né? Au! A cor púrpura. Eu acho que essa é uma das minhas personagens preferidas. Eu tenho quase certeza, assim, que a Sally é uma das minhas personagens preferidas. Esse livro, ele é muito triste, ele é muito duro, ele é muito direto, assim. Ele vai falar sobre uma mulher que nasceu um pouco depois da escravidão nos Estados Unidos. E aí ela é vendida pelo pai. Enfim, ela sofre muitos abusos durante o livro. E a gente sabe disso porque ela vai escrevendo cartas pra irmã dela, que sumiu, né? Sumiu, a gente sabe onde ela tá, mais ou menos, mas a Sally não sabe onde ela tá. Ela vai escrevendo pra essa irmã. E tem uma hora que ela pensa, ai, eu acho que ela recebe um telegrama, se eu não me engano, que diz que a irmã morreu. E aí ela começa a escrever pra Deus, dizendo por que que essas coisas estão acontecendo comigo, por que que isso é assim. Então acho que ela tem uma conversa muito. é, ela tem esse poder da escrita. Eu acho que eu falei isso num dos livros, num dos recentes vídeos que eu gravei, que o poder da escrita pra Sally, ele é muito único, porque ela vai se percebendo conforme ela vai se escrevendo, né? Que é uma coisa que eu falei sobre o Caderno Proibido também, né? Da. Não esqueci o nome. Da Alba Céspedes. E eu acho que aqui a gente acompanha a Sally nessa jornada, tipo assim, pra cima, sabe? E é muito lindo, é um livro que, assim, nossa, eu acho ele muito. Ele é muito triste, ele é um livro pesado de ler, assim, mas a Sally faz valer a pena, assim, sabe? Ela é uma personagem única. Realmente eu acho que ela é minha personagem preferida, assim, eu adoro falar sobre ela. E aí, a gente vai entrar agora nos que são mais atuais, assim, que eu li recentemente e que eu acho que fazem um pouco parte da minha personalidade, sabe? E aí o primeiro é voltando pra Sally Rooney, óbvio. A Sally Rooney, pra mim, ela tem o poder de escrever personagens que a gente não pensa, essas pessoas seriam protagonistas. A gente pensa, essa é a pessoa comum que pega o ônibus comigo. E esse aqui, eu entendo que ele é odiado por muitas pessoas. E eu entendo por quê, porque realmente, tipo assim, as pessoas falam, ai, a troca de e-mails entre elas é muito chata. Só que assim, gente, é um livro perfeito pra quem já lidou com problemas de comunicação, já gosta de questionar o mundo, gosta de questionar suas relações. Então, assim, claro, tem um personagem aqui que eu odeio, que eu acho ele muito chato. Por mim, ele não existiria. Mas é um livro que me pega muito, assim, por esse questionamento, por essa coisa da geração também. Principalmente por causa da geração, eu acho. Por conta de a gente falar sobre essas coisas. Falar, tipo, ai, eu não tenho como pagar um aluguel. E esse livro fala sobre isso, então eu acho que ele é muito alinhado, assim, com essas coisas. E eu acho que a Sally mostra muito dessa coisa do capitalismo nas nossas relações. Então, Chef's Kiss, pra mim, esse é o melhor da Sally, é o meu preferido. E a gente vai pra Pequena Coreografia da Deus, que é um livro muito triste. Eu chorei ele em 100% dele, até porque a personagem tem o meu nome, então às vezes eu ficava, ai, isso é mais triste ainda agora, porque como eu consigo me identificar com o nome dela, né? É um livro muito triste, mas ele é muito lindo, assim. A Aline Bay, ela tem esse poder de escrever de um jeito muito poético, né? Porque as coisas são. Ela escreve de um jeito bem poético, né? Não é um. A história não é contada linearmente, então é um livro muito lindo. Eu chorei por várias vezes lendo ele. E assim como eu chorei lendo O Peso do Pássaro Morto. E é isso, gente. É um dos meus livros preferidos, porque a gente tá acompanhando essa criança se desenvolver e todas essas coisas. E então, eu acho ele doloroso e lindo ao mesmo tempo. Então, acho que algumas coisas têm que ser assim. E acho que ele é esse peso perfeito. E aí, agora a gente chega no meu autor preferido. Eu já tinha lido um outro livro dele antes, mas eu deixei ele pro final, porque eu não tenho uma cópia física. Então, os que eu não tenho cópia física, eu deixei pra trás. Eu deixei mais pro final pra falar. O Caio Fernando, gente. Vocês sabem que eu estou na luta de terminar. Ele não tá aqui, porque eu tô terminando de ler ele. Eu pretendo terminar esse mês ainda. O Caio é meu autor preferido,
porque eu acho que ele. Eu falei em um vídeo, inclusive, que eu achava ele a Lorde brasileira. E eu realmente acho que ele é, tá, gente? Porque ele consegue entrar, tipo assim, dentro da cabeça das pessoas, ele consegue falar sobre os problemas dele, falar sobre aquele problema daquela geração. Ele é um artista que chega na contracultura brasileira, né? Naquele momento ditadura, pós-ditadura, o que fazer. Então, eu vejo muito dele na obra dele, sabe? Eu vejo os questionamentos da geração dele na obra dele. E esse livro em especial, depois eu vou falar do outro seguido desse aqui. Esse livro em especial, a gente acompanha a história de um menino entrando na puberdade. E eu acho que tem muitas coisas que a gente se pergunta também quando a gente tá entrando nessa puberdade, que são meio comuns pra todo mundo e que o Caio conseguiu botar muito bem aqui, assim, sabe? Tipo, de perder essa inocência das pessoas, de perder essa inocência de olhar pra nossa família, perder a inocência de olhar pro mundo e como essas relações estão sendo construídas. Então, esse pra mim é um dos meus preferidos. E eu gosto muito disso. Eu falei da Lorde porque ele escreveu esse livro com 19 anos, gente. E esse livro é um dos ganhadores do prêmio Jabuti, ou um dos finalistas, eu não lembro direito. E a Lorde também escreveu melodrama com 19 anos, então eu acho que são obras que se conectam muito, assim, por esses sentimentos de estar crescendo e de estar. De estar. Aí eu trouxe um que é muito contraditório pra mim, porque ele não é um dos meus livros preferidos. Eu demorei muito pra ler, porque eu tive uma escolha muito errada sobre a língua que eu ia ler. Eu leio em inglês e em espanhol, né? Que são línguas que eu já estudei. E aí eu pensei, por quê? Não. Hoje, olhando, eu vejo como eu fui uma bobinha. Eu pensei, por que que eu não leio 100 Anos de Solidão em espanhol? E aí eu trouxe ele, porque justamente foi um dos primeiros livros que eu li em espanhol. E eu não podia ter escolhido pior, gente. Assim, olha, eu patinei horrores, porque 100 Anos de Solidão é um livro complexo, é um livro com muitos nomes repetidos, é um livro. Assim, eu trouxe um erro, porque eu acho que também me ajudou a gostar mais do livro depois, sabe? Então, eu não releria ele em espanhol hoje, eu quero comprar uma edição em português para reler e talvez entender melhor a história. Mas ele é um exemplo de que quando a gente quer ler em outra língua, a gente tem que começar por livros mais fáceis. Mas o que eu ia falar sobre ele é que ele foi um dos livros que me deu um estalo, assim. Eu não tava entendendo nada dessa história, gente. Até, tipo assim. Eu acho que eu, inclusive, marco. Eu, inclusive, digo assim: entendi tudo. Então, eu acho que ele tem esse estalo muito bom, assim, quando as coisas acontecem, a gente vai percebendo essas coisas geracionais da nossa família e muitos detalhes da América Latina. Então, eu acho que o Gabo, ele foi muito certeiro nesse livro, que a gente vai vendo assim as coisas acontecendo de fato e como elas acontecem até que alguém quebra aquela coisa, sabe? Então, assim, eu quero reler ele, mas eu acho que eu preciso de um tempinho ainda, porque quando eu li foi muito, eu me perdi muito, justamente por estar lendo em outra língua, né? Então eu quero muito reler. Eu achei a série da Netflix muito boa. Tô ansiosa pra ver a segunda temporada, porque retrata o livro de fato, assim, é um livro muito bem feito, muito bem estudado, muito bem escrito, então eu acho que ele não poderia não estar aqui. Na primeira lista que eu fiz ele não estava, mas eu olhei e, gente, eu mudei essa lista umas 5 vezes, tá? Porque antes eu tinha botado só meus preferidos. E eu pensei, cara, mas se eu falar só dos meus preferidos, eu vou falar só coisa boa. Eu não vou falar de coisas ruins. E eu quero falar, tipo, porque, querendo ou não, não são só os livros bons que nos marcam, os livros ruins também nos marcam. Eu acabei de falar de um livro muito ruim que eu tô lendo. E é isso, ele vai me marcar. Eu vou lembrar pra sempre que ele foi um livro horrível que eu tô lendo. Mas que eu vou continuar falando sobre ele pra não indicar pras pessoas. Aí, esse aqui, ele vem já num momento bem mais maduro, eu acho, pra mim, que é sobre minha filha, da Kim. Ele é sobre uma mãe aceitando a filha lésbica ou não aceitando, entendendo que ela é lésbica. E eu acho que ele é muito pessoal, assim, principalmente pra quem se assume, assim, pra família, pra quem lida com essas coisas. Ele foi um livro que pegou bem em mim, assim, por vários motivos, né? Por eu ser lésbica e por
Enfim, ter essa relação com a minha mãe me aceita muito bem, gente, tá? Mas eu acho que não tem como a gente não sentir algumas angústias aqui que a mãe dela tem, ou que ela tem, sabe? Então, esse é um livro, assim, que eu sempre recomendo. Ele não é um livro fácil, eu chorei muitas vezes lendo ele. Mas é um livro lindo, assim, de ser lido. Não gosto nem de falar dele, porque eu fico emocionada. Aí a gente vai pra mais um que me emocionou muito, que é Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong, que também tem a ver com cartas pra mãe. Ele escreve cartas pra mãe dele contando sobre algumas coisas que ele passou na vida, e principalmente um romance que ele viveu com um rapaz, e a mãe não sabia, quando ele era mais jovem, assim. E ele é muito poético, é muito lindo a forma que ele vai falando, e ele vai falando sobre essa relação com a mãe dele, sobre essa relação com o menino. Ele é um imigrante, né? Ele retrata um imigrante aqui nesse livro, do Vietnã. E como ele sofria bullying, como essas coisas pós a guerra do Vietnã, essas coisas do Vietnã na cultura dele. Então, é um livro muito lindo e doloroso também. Acho que tem muitos livros assim aqui, porque eu gosto dessa coisa de nem tudo é muito bonito, que é só bonito, mas também tem as coisas que são difíceis, mas que ao mesmo tempo são bonitas. E eu acho que esse livro é um deles. É um dos meus preferidos, eu também cansei de indicar ele. Aí a gente vem para os que eu adicionei por último, que são, assim, livros que recentemente me marcaram muito e que eu constantemente penso sobre eles. Esse aqui, Cantoras, ele é um livro que eu li no ano passado e ele conta sobre a história de um grupo de mulheres vivendo a ditadura no Uruguai. Essas mulheres eram lésbicas ou bissexuais também, algumas são. Uma, acho que é. E aí, elas. Como elas viviam isso? Como elas se descobriram? Como era viver essa ditadura? Uma delas é presa, o que que ela viveu na prisão durante a ditadura? Como era o ambiente da ditadura, no Uruguai? A gente conhece muito pouco da ditadura dos nossos vizinhos, né? E muito pouco sobre a nossa também. Então, eu acho que é um livro que ele tem várias facetas muito boas de serem exploradas, e eu já recomendei ele várias vezes, continuo recomendando muito, porque eu acho que não só pelo âmbito lésbico, mas principalmente pra gente entender sobre o que os nossos vizinhos estavam passando, enquanto a gente também estava passando pela mesma coisa, sabe? Aí tem um que eu li esse ano, que eu ainda não escrevi a resenha, que eu ainda tô me preparando pra escrever, que é um livro doloroso demais, que é Mau Hábito. Ele é um livro sobre uma mulher trans, e aí ele conta desde a infância dela até o dia em que ela resolve se assumir pra si mesma, eu acho, assim, e para as outras pessoas. Ele é um livro muito dolorido, muito dolorido. Eu tive que parar em alguns momentos e dizer, ai, eu preciso de um tempo, assim. Ele te pega muito, ele te prende muito, eu li ele muito rápido. Mas é um livro bem dolorido, assim, porque ele conta a realidade, né? A realidade de que as pessoas trans passam todos os dias. Mas ao mesmo tempo ele é muito bonito, porque a gente vai acompanhando essa mulher desabrochar, essa mulher ser ela, descobrir essas coisas que ela gosta. Tem o primeiro amor, que é muito fofinho, assim, é muito lindo de ver ela contando sobre esse primeiro amor. Ele é uma obra fictícia, tá? Não é a autora mesmo que viveu isso. Mas, enfim, é um livro que me marcou. Eu tô muito ansiosa pra escrever minha resenha dele. Mas ainda preciso de um tempinho pra digerir algumas coisas e poder escrever. E aí a gente vai pros dois finais. Eu vou deixar esse aqui por último, na verdade. E tem mais dois que eu queria comentar, né? Ah, quando eu tava falando do Caio, eu ia comentar e eu esqueci. Enfim. Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que é, sem dúvidas, um grande livro. E eu me identifiquei muito com a personagem principal. E é isso, tipo assim, é um livro que nada acontece, não tem grandes reviravoltas, não tem nada demais. É ela contando assim, ai, hoje eu fui buscar flores e passei por tal, tal coisa, tal cena, tal coisa. Então, é um livro bem comum, assim, e eu anotei muitos pensamentos. Ele é bem complicado, porque ele é em fluxo de pensamento. Então a gente tá pensando junto com a personagem. Então a gente tem que entrar dentro da cabeça da personagem pra entender. E eu acho que ele me preparou pra ler Clarice, que, né, essa é uma das minhas metas do próximo ano, pros meus próximos aniversários, que é ler Clarice Lispector. Acho que ele me preparou bem pra isso, porque a gente acompanha esse dia dela muito maluco e pelo pensamento dela. Aí a gente tem Os Anos, da Annie Ernaux, que eu li também no ano passado. Foi meu primeiro contato com a Annie Ernaux.
e eu acho que não poderia ter sido melhor. Ela fala sobre fotografia aqui, de um jeito que na mesma época eu estava lendo Barthes sobre fotografia também. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, tem um vídeo aqui falando dos anos. Então eu acho que ela conta a história dela e como essa história pessoal vira uma história política, uma história social, como essas coisas estão ligadas, assim. Então acho que são todas essas coisas. Aí, deixa eu pegar o do Caio pra ilustrar. O do Caio, vou botar depois o outro. Como eu falei, ele é um dos meus livros preferidos, ele é um dos meus autores preferidos, né? Ele é o meu autor preferido, eu acho. O meu primeiro contato com ele foi através das cartas dele, onde ele se comentava com outras pessoas, ele escrevia para os amigos, escrevia para a família. E aí acho que foi assim meu primeiro contato com ele. Aí a gente vê esse lado humano dele. E eu acho que eu adoro ver o lado humano dos artistas, né, dos autores que eu gosto, que eu consumo. E eu acho que o Caio foi isso. As cartas dele eu quero reler agora nesse ano. Porque são cartas muito que a gente pensa. "Ai, eu tava pensando sobre isso ontem." Então eu me senti muito amiga dele, me senti muito próxima dele. E ele queria que essas cartas fossem publicadas, então, porque ele via elas como uma extensão da obra artística dele, né? Elas foram publicadas pós-morte dele. E é isso, eu acho que ele tem uma genialidade, uma poética na forma dele ser, que ele transparecia nessas cartas, né? Então, recomendo muito. E aí eu tenho outros dois que eu não tenho o físico, mas eu gostaria de falar porque eles também me marcaram e eu tô muito ansiosa pra comprar eles, inclusive, ter eles aqui. O primeiro é Flores para Algernon, que foi um dos livros que eu li assim logo quando eu estava voltando a ler. E é um livro muito, eu diria humano também, assim, porque a gente vê a evolução de uma pessoa que passa por um experimento. Ela ela era muito burra, por exemplo, vira muito inteligente e volta a ser burra. Resumo é assim mais ou menos, tá, gente? Claro que com menos brutalidade do que eu contei aqui. Mas eu acho que a gente vê o personagem sendo humano, sabe? Em todas essas facetas que ele assume. E eu acho isso muito lindo. É um livro que me tocou muito quando eu li, eu lembro disso. E eu gostaria de reler ele agora também, porque eu acho que ele tem essa pegada de a gente enxergar a nossa própria vida, sabe? Eu acho que lendo agora eu estaria mais madura também pra ler. E por último, eu gostaria de falar de Annie John, que é um dos livros que eu li porque eu vi uma pessoa falando no Instagram, uma pessoa que eu sigo, a Erika. E aí eu vi ela falando desse livro, que eu pensei, nossa, que legal, eu quero muito ler esse livro. Então, na mesma hora, eu fui lá, baixei no Kindle e li. Ele é um livro que fala sobre o amadurecer de uma menina, nessa coisa de tornar-se mulher, eu acho. Eu acho porque, assim, debatível, né, se tornar-se mulher. Mas nessa coisa dela crescer sendo mulher e das coisas que eram esperadas dela e como ela passou de um dia sendo uma criança pra ser uma mocinha, sabe? Então eu acho que a gente vê essa transição assim, e ela fala como essa transição ocorreu com ela, principalmente nesse âmbito, tipo, ai, minha mãe me tratava de um jeito e aí depois que eu virei esse mocinha que eles falam, ela me trata de outro. Como isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Então é uma personagem que eu gosto muito por causa disso, porque eu vejo que ela pensa sobre essas coisas e ela profere essas coisas. E acho que é isso, gente. Acho que falei de todos os livros que eu amo, que eu gosto e que me tocam de alguma maneira, que me tocaram nesses 25 anos. Estou muito ansiosa pelos próximos 25. Não vai demorar tanto pra eu fazer outros, mas assim, acho que para esse novo ciclo que se inicia, né, com o meu cortex desenvolvido completamente, e também para essas coisas novas que estão chegando, né? Eu tô terminando um ciclo, eu vou me mudar. Então, vou mudar de estado pra fazer mestrado, né? Então, acho muito legal e acho muito significativo, assim, quando essas coisas acontecem, tipo, num momento tão diferente das nossas vidas. E é isso, tô muito feliz. Não sei se vocês gostaram, me digam se não gostaram, se gostaram, me xinguem, tudo bem. Não me xinguem que eu fico triste. Não me xinguem que eu fico triste. Mas é isso, gente. Me contem também quais foram os livros que marcaram vocês. Tem algum dessa lista que marcou vocês também? E é isso, beijo!